aqui na briga com a parte tecnológica de novo. Caiu a minha rede, bem no meio da conversa com o Guilherme Poiares. E aí, então, vamos aqui para continuar essa conversa. A gente está falando um pouco sobre como que a gente cuida da gente, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, nesse momento que a gente está vivendo, até a gente poder esperar por uma vacina, né? Então, a gente está falando, sim, de como se proteger um pouco da Covid. Um dos principais assuntos que a gente falou até agora, até aqui, para dar uma resumida e registrar aqui, para que fique nesse vídeo, é de que a gente tem que tomar cuidado com o que significa ficar em casa. Que ficar em casa não significa ficar parado, mas significa fazer o distanciamento social, os cuidados de máscara e tudo, mas que a gente precisa se movimentar, cuidar do corpo, da mente, cair. Eu vi, voltou. Fiquei um tempo Coisa, sozinho. né? O que será que acontece com o meu Tecnologia, telefone? graças a Deus que temos ela, né? Gratidão pela internet. Gratidão pela... Mas eu digo isso porque, assim, é tão inesperado. Aconteceu 2 outras vezes, eu no meio da coisa, assim, tipo, tchuf, some tudo aqui. Provedor? É, Ah, provedor de o provedor internet, é né? claro. Nós temos a nossa net, Vivo. Eu É, o tô com a meu é a net, que é claro. claro, né? E aqui. E é engraçado que eu passei volta e meia fica instável. Aí parece que eles resolveram a minha região. No, Hum. acho que faz um mês ou pouco, mas antes disso tava ruim. Todos os dias ficava ruim. É, Você então tava aqui com caindo. a internet da casa ficou muito ruim, com aquelas chuvanas que estavam acontecendo. Mas agora eu tô na rede do celular, igual nos outros dias, e dá uma panezinha. Mas enfim, é isso. Então, estou aqui tentando registrar um pouco de um resumo do que a gente falou até agora. Então, a gente falou do fique em casa, que a gente tem que tomar cuidado com como é Né? ficar em casa para se proteger do vírus. E eu quero reforçar isso porque isso é uma fala que você tem comigo e que eu acho muito interessante. A gente fica em casa e entra na nossa própria concha pessoal e a gente acha que isso é ficar paradinho, quietinho, esperando, né, que as coisas vão se resolver sozinha lá fora. E na verdade, o que a gente tem que fazer é estar em casa e cuidar daqueles 4 elementos, que é a alimentação, movimento, Movimento, sono sono e e respiração. respiração. E que parece fácil, mas que não é. E é disso que a gente está falando. Porque a gente pode entrar, praticar algumas coisas saudáveis no dia a dia, para a gente poder ter essas coisas que parecem simples, mas não são por conta dos estímulos externos que a gente tem. É isso, né? Sim, movimento é extremamente importante, sim. E parece que não, mas uma das coisas que eu trabalho é que o corpo humano foi feito para estar em movimento. Então, Uau! movimento é uma coisa extremamente importante. E movimento não é igual exercício. Se você olhar para os lugares no mundo onde tem a maior quantidade de centenários, que são chamados os Blue Zones, você vai ver que esses centenários, eles não vão para academia. A atividade para eles é cuidar da casa, cortar grama, lavar roupa, ir no supermercado e fazer as coisas a pé. E é isso que a gente deixou de fazer. Uhum. Então, esse conceito é muito estranho porque você pode ir para academia todos os dias, e você ainda pode ser sedentário. Uau! Sedentarismo não é a quantidade de horas que você faz exercício, é a quantidade de horas que você fica sentado. É Hum, isso que você tem que olhar. Se você vai entendi. ficar 8, 12 horas sentado por dia, você é sedentário, não importa quanto exercício você faça. Uhum. E você ainda está sujeito às mesmas doenças que o sedentário está. Entendi. Tem uma métrica que as pessoas usam que são aquelas não sei quantos mil passos por dia. E ela deve estar relacionada com essa coisa do movimento, né? Porque quando a gente está cuidando da casa, e eu falo muito isso por conta da parte da manhã,
né? No meu período da manhã eu mal sento, porque eu estou cuidando da casa, das crianças e tal, mas também não estou fazendo nenhuma grande atividade, né? Varrer quintal, lavar louça, correr atrás de criança, essas coisas, né? Mas não sento. Mas nunca contei os meus passos aqui na casa nova, viu? Hoje está muito fácil, que você tem os reloginhos, tem os telefones, né? O próprio telefone pode fazer a contagem. E se quiser, você Hum, pode comprar ou ter um relógio, usar o relógio, um smartwatch, um relógio inteligente, ou uma coisinha mais avançada, mas também tem relógios de R$ 300 que fazem isso e te ajudam a você ter uma noção, uhum. que dizem dos 10 mil passos por dia. Mas realmente, se você olhar quanto você anda dentro de casa, se você é ativo, dá bastante. Dá Dá bastante bastante. passos. É. Mas é bom chegar aos 10 mil. Não precisa ser obrigatoriamente, né? Mas é bom pensar nos 10 mil passos por dia. Aí pode ser bom incluir um pouco uma caminhada. Mas tudo isso são coisas que são fáceis de você incluir. Você pode dar uma volta na quadra, você pode, dependendo, por exemplo, eu só vou no supermercado e farmácia a pé. São próximos. E eu acabei incluindo a bicicleta. Uhum, uhum. De novo, eu não comecei fazendo 10 quilômetros por dia. Eu vou aos poucos aumentando. Olha que interessante esse comentário da Vivi. A Vivi é essa que está escrito ateliê no nome dela. Ela está falando que ela faz artesanato e fica sentada, que ela vai fazer o artesanato em pé. Isso é uma boa sacada, né? Faz Sim, sentido a gente fazer em pé alguma coisa que a gente costumava fazer sentado? sim, é bom misturar. Você ficar em pé, ficar sentado, procurar variar as posições. Porque é o lance do movimento. Ficar em pé Uhum, no começo vai ser extremamente cansativo. Se você passar o dia inteiro em pé, você vai chegar no fim do dia exausto, morto. uhum. Depois o corpo acostuma. Então, você tem que incluir movimento. Você vai trabalhar em pé, você vai mover, você vai sentar, você vai andar. Hoje, assim, fala-se em fazer movimento a cada 16 minutos, sair para dar uma caminhada a cada 1 hora. Se você trabalha sentado no escritório, a cada 1 hora, levanta, vai dar uma caminhada. Vai caminhar 10 minutos, 20 minutos, que a gente... É um conceito de deep work, trabalho profundo. Você foca por 50, 60 minutos, 90 minutos sem parar. Aí você Tá. levanta e vai fazer outra coisa meia hora. Que caminhar, se você olhar para todos os grandes pensadores, eles andavam muito. A melhor hora para pensar é andando. É quando a gente oxigena melhor o cérebro. Eu já li muito sobre isso. Se a gente tem uma coisa, uma decisão difícil para tomar, diz que a gente tem que fazer uma caminhada pensando naquilo, que a solução aparece porque o cérebro vai estar mais oxigenado para conseguir fazer as sinapses de forma melhor. Diz que é muito bom mesmo. Agora Então, eu aí quero só você... acrescentar uma coisa, Guilherme. Isso que você está falando do Deep Work faz parte do programa que o Guilherme faz. Eu fiz uma parte do programa dele, depois fugi, precisei ir para terapia porque foi profundo para mim. E aí é importante a forma como o Guilherme trabalha com as pessoas, ele leva a gente a um estágio de consciência, mas também para práticas do dia a dia e para tornar fácil. Uma coisa que eu admiro muito no trabalho do Guilherme é isso: é prático e é fácil. Não é para ter grandes obstáculos. Então, essa coisa que ele fala, olha, fica de camiseta, né? Tipo, toma um pouco de sol nos braços, né? São coisas simples e que mudam, vão mudando a tua sensibilidade, a tua rotina, trazendo uma rotina mais saudável. Isso é muito bom. E esse do Deep Work é uma coisa que eu precisei implementar aqui em casa por conta das crianças. Então foi o Reis que me ajudou com isso. Eu falo Reis porque a gente se conheceu, conheci o Guilherme com o Guilherme Reis e ficou. Mas o Guilherme traz isso, e isso foi muito importante para quem tem criança e está trabalhando em casa. Essa dica do deep working é muito importante. E ficar muito claro para todo mundo, tomar cuidado com quantidade. Para quem não está acostumado a fazer nada, um pouquinho já é bom. Então, participei da minha mudança vai fazer 8 anos da minha mudança.
Então eu vim crescendo minha atividade, então hoje o meu normal é muito maior do que a maioria das pessoas. Mas Uhum. eu fui incluindo aos poucos, eu fui mudando aos poucos. Nada do que eu fiz, apesar da lance da alimentação parecer radical, nada foi extremamente radical. Então, quando eu mudei minha alimentação a primeira vez, eu fiz uma dieta que é chamada de radical. Mas para quem tem uma alimentação natural, não tem nada de radical. Para quem só come Uhum. industrializado, aí é totalmente radical. E com exercícios, hoje eu comecei esse ano a fazer trilha na floresta de bicicleta. Legal. E é cansativo, mas é lindo, porque você está no meio da floresta, você está em contato com a natureza, você está em contato com o espírito, com a terra-mãe, e você está fazendo conexão com outras pessoas, que eu vou normalmente com alguns adolescentes. Então, eu acabei conseguindo juntar um monte de coisa fazendo. Mas se eu tivesse tentado fazer trilha lá atrás, quando eu comecei minha mudança, não teria tido sucesso, não. Uhum. Então, lembra disso. Não pense em ir para muitas horas de alguma coisa. Comece com pouquinho, porque é o jeito que eu trabalho para implementação de hábitos. Como é que você implementa um hábito novo? Deixa ele muito pequenininho e muito fácil. Então, você Muito quer começar a pequenininho, fazer muito exercício. fácil. Você quer começar a fazer exercício, vamos dizer flexão. Se comprometa a fazer uma flexão por dia. Uma flexão qualquer um faz, né? Uhum. Então faça uma por dia. Se você Viu? querer. A gente falou uma coisa assim com a Drica. Com a Drica Souza, ela é personal e ela estava contando exatamente isso e eu falei para ela, ó, faz todo sentido. Quando ela veio me ensinar algumas coisas, eu queria fazer, sempre que eu parava para fazer atividade física, ela me ensinava, eu queria fazer do começo ao fim tudo. E aí, tipo, a criança vem, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Meu, não dava para fazer tudo e eu ficava aborrecida e eu parava. No dia seguinte eu não queria fazer porque eu não queria ter aquela interrupção. Aí eu falei para ela que eu evoluí de um jeito que hoje eu faço assim, eu pego os meus pezinhos e vou fazer meu exercício de braço e falo, bom, o exercício do braço é o mais importante, então eu vou fazer nessa sequência e se eu for interrompida, tudo bem, pelo menos eu garanti o meu trabalho de braço. Aí vou lá, faço os trabalhos com pezinho com braço e a Clara chama, a Clara chama, me envolve, tudo bem, porque a hora que eu paro a próxima vez, aí eu vou fazer os trabalhos de abdômen. Fui interrompida também não tem problema. E isso vai criando o quê? As crianças, né? Isso é muito para quem é mãe. As crianças vão vendo que você está fazendo aquela atividade e chega numa hora, num determinado momento, elas não interrompem tanto mais. Elas já entendem que você está ali fazendo aquilo e que você já vai terminar, né? Então foi assim que eu coloquei toda essa coisa de uns exercícios que ela me passou no meu dia a dia, porque eu achava que tinha, não achava que tinha que ser esse pouquinho, achava que tinha que ser uma coisa, e não é. Sim, É mais porque fácil. tem que facilitar, transformar a coisa em fácil. A segunda dica para essa criação de hábito, que é fazer alguma coisa nova, chama-se âncoras. Você ancora. Então você pode falar, se eu escovo o dente, eu faço um push-up. Uma flexão. Você pode ancorar esse novo hábito em uma coisa que você já faz. Se eu lavo o prato, eu vou fazer uma coisa. Então isso ajuda você a transformar e criar esses hábitos. Mas tudo é sempre pequenininho. O segredo de criar hábitos ou fazer coisas novas é transformar em pequeno e fácil, que fique praticamente impossível de não fazer. Legal. Que legal. Bom, a gente já falou de alimentação, de movimento, a gente Movimento, tem que falar de respiração e sono. E aí? sim. Sono pode acabar com qualquer dieta. Sono ruim, Jura? sim. Olha. O grande lance com a dieta é o você balancear, você controlar os hormônios. Então, quando a gente fala em dieta, eu falei mais um pouco, eu falei da insulina. No sono, você mexe com outros hormônios. Um deles é o cortisol. Se o seu sono está ruim, de má qualidade, você vai acabar tendo mais cortisol. Tendo mais cortisol, você vai desbalancear outros hormônios e vai afetar o seu apetite. E vai afetar a criação de músculo, vai afetar um monte de coisa, porque os hormônios não estão sozinhos. A gente fala só de um ou só de outro, os mais conhecidos, né?
Nossa, acabei de falar e acabou de fugir. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas eles Hum, funcionam em conjunto com um monte de hormônios. Todos eles estão interligados. E o excesso de uhum. um atrapalha outro. Então, sono é extremamente importante. A gente até começa o trabalho pela dieta, mas sono, hoje você tem que conseguir de 7 a 9 horas de sono por noite. 7 a 9 horas? É, dependendo da pessoa. E tem que ser mais que isso, só que as pessoas estão dormindo menos que isso. E isso atrapalha, aumenta a ansiedade, aí um monte de coisa. Uhum. Que é que nem a menina comentou da melatonina. A melatonina começa a ser gerada no fim da tarde, começo da noite, em preparação para o sono. O cortisol abaixa. De manhã cedo, na hora de acordar, o cortisol aumenta para te acordar. Ah, Entendi. Então a gente tem que cuidar para esse equilíbrio do sono não prejudicar a questão da nossa alimentação por conta dessa parte hormonal. E quem não consegue dormir tudo isso? Porque assim, eu vejo, por exemplo, o Cláudio tá num momento dele que eu acho que é um momento hormonal diferente. O Cláudio sempre dormiu muito e ele tá dormindo super pouco. Ele deita muito tarde e acorda cedo. Então é da meia-noite às 6 da manhã. E isso começou a acontecer depois que ele fez uma cirurgia de apneia do sono. Então, o que ele me fala é assim, mas eu já sinto descanso. Antes eu dormia muito porque eu acho que eu não respirava bem para descansar. E agora eu respiro tão bem que eu me descanso logo, eu quero logo levantar. o grande lance é fazer a preparação para o sono. Se você está com luz alta ligada, televisão ligada, usando o telefone, você está se estimulando. Os estímulos da televisão, hoje toda a programação de TV tem violência. Violência normal. Os seriados todos estão cheios de violência, morte. E esse tipo de coisa afeta você, porque o seu cérebro não diferencia tão bem o perigo do não perigo, a violência da TV. E isso vai deixar você mais ativado, e vai dificultar o seu sono. Uhum. Então, o importante é você preparar para o sono. Eu desligo antes. Eu tenho meu processo. Então, para mim, 7 horas da noite é o horário que eu desligo os eletrônicos. Que eu paro de usar a internet. Você vai ver que eu não respondo o WhatsApp depois das 7. É, eu já vi. O telefone fica de lado carregando. Então, com isso, eu começo uma preparação. Eu vou para a cama no máximo 8h30 da noite. Eu desenvolvi esse hábito há pouco tempo, junto com o meu aprendizado de coach, com as certificações. Então, aprendi a técnica. Para que fazer o quê? Para botar o meu corpo em sincronia com o nosso ritmo circadiano. O ser humano passou milhões de anos funcionando no ritmo do sol. Quando o sol abaixa, você começa a se desligar e vai dormir. Quando o sol levanta, você acorda para trabalhar e ficar ativo. Então, nossos genes são acostumados a esse tipo de coisa. Então, eu, como mudei de carreira, saí do escritório, aí eu fiz uma mudança. Eu vou dormir 8h30. E eu nunca mais usei despertador. Eu acordo 5h30, 6 da manhã sozinho, todos os dias. E incluindo o fim de semana. Eu não faço separação. Eu acordo e durmo no mesmo horário todos os dias. E com isso criou um ritmo. Infelizmente, para mim, se eu for dormir tarde, eu acabo acordando antes das 6 de novo sozinho. Mas sozinho, sem despertador. Uhum. Então, com isso, eu criei um ritmo que me ajuda a ter o máximo de energia e ter um ótimo sono. O sono, ele é formado por várias fases. E você tem que passar por todas elas. É durante o sono que o corpo está fazendo a limpeza, está tirando as coisas, está fixando memórias, está havendo crescimento, está havendo recuperação hormonal. É durante o sono. Então, quanto melhor o sono, melhor você se recupera no próximo dia. Uma coisa que eu falo é que o nosso melhor dia de hoje começou ontem. Essa preparação que a gente fez ontem, planejamento, tudo, é o que garante o seu dia seguinte ser ótimo. O máximo de energia possível. Porque está todo mundo acostumado a, a se obrigar a passar o dia, a sair fazendo tudo, né? Então, mas você se joga, você se força, e não que você tenha essa energia toda, né?
Então, as pessoas estão lá comendo de 2 em 2 horas, fazendo tudo para pôr uma energia que eles não têm. Aham, e que na verdade tinha que vir desse momento de repouso, né? E será que adianta, e eu vou fazer essa pergunta e você já vai saber por quê, né? Adianta a gente dormir depois do almoço, dormir à tarde, dormir em outro horário que não seja à noite? Historicamente, faz sentido, sim, a sesta. A sesta é algo milenar e diz que funciona assim. É ótimo você fazer uma sesta no meio do dia. Eu não consigo. Na verdade, eu nem tento, né? Mas eu não tenho esse sono no meio do dia. Mas se você olha para algumas culturas, fazia parte da cultura essa parada para o almoço, essa dormida no meio do dia. Então, sim, faz sentido, funciona para algumas pessoas, não sei se para todas. Eu, talvez, por nunca ter tido o hábito, eu nunca tentei. Apesar de eu saber que é uma coisa interessante. Esse pequeno sono. Parece que, antigamente, as pessoas acordavam no meio da noite para fazer alguma coisa e voltavam a dormir. Na É, época que não devia tinha ser, né, luz. para fermentar um vinho, fazer alguma atividade dessas que são mais no escuro, né? É, e depois voltava para dormir. Eu não sei direito, mas é você respeitar os seus ritmos e ouvir o seu corpo. Essa é uma coisa que a gente, na era moderna, a gente não é mais ensinado a ter consciência corporal, né? A ouvir o que o corpo está dizendo, a sentir as coisas. Sabe aquela dorzinha de cabeça que você tem de vez em quando? Provavelmente foi algo que você comeu há 3 dias atrás. Dependendo do seu ritmo, do seu intestino. Tem gente que o Uhum. intestino leva 3 dias para fazer o processo completo. Então, normalmente, a sua dor de cabeça é por causa da alimentação. É interessante, né? Porque escutar esse corpo, ele vai trazer para você não só as questões do sono, mas vai trazer as questões dos alimentos que você está precisando. A impressão que eu tenho é que quando a gente está grávida, isso fica bem ampliado, assim. A gente percebe a nossa necessidade de alimentos, de determinados alimentos, e a necessidade de sono também fica bem ampliada, assim, nesse processo, porque é um metabolismo totalmente diferente, né? De gerar uma criança. Mas isso é uma coisa que eu procuro, às vezes, parar para olhar, falar assim, peraí, o que meu corpo está querendo, né? Por que eu tô tanto indo nessa direção? Aqui em casa, as crianças, eu adoro verduras escuras, por exemplo, mas as crianças não gostam, porque elas são mais amargas. Então é difícil eu cozinhar verduras escuras e principalmente agora com a pandemia, essa coisa eu tive que reaprender um pouquinho como fazer as compras de um jeito que eu consiga guardar algumas coisas e não ir no mercado todos os dias para comprar as verduras frescas. E aí eu sinto que tem um determinado momento do mês, assim, que tá naquele dia de fazer a lista de mercado, ou seja, já passou uns dias que eu tô sem as verduras escuras, e aí eu falo, nossa, eu tô precisando tanto comer quiabo, tô precisando tanto de uma escarola, eu preciso comer isso. E aí eu falo, opa, o que você tá querendo me dizer? Ah, Camila, olha, você comeu isso só na semana passada, mas isso é uma coisa que o seu corpo precisa, ele tá te pedindo isso. Então, essa é uma escuta, né? A gente não está acostumado a fazer. É complicado, né? E é o que eles sempre dizem, né? Comer um prato colorido. Como eu... E isso vai ajudar com o sono também. Aham. E a gente falou então de sono e a preparação do sono é uma coisa que o Guilherme ensina no programa dele e que eu vou contar que é o que eu tenho mais dificuldade hoje. Eu usei essa técnica antes da pandemia e foi supimpa. E aí com a pandemia eu estraguei geral, gente, esse negócio. Por quê? Porque Cláudio trabalhando de dia, eu fui trabalhar de noite para Cláudio ficar com as crianças. Então comecei a dormir mais tarde. Então dei uma estragada no sono, viu, Guilherme? E ainda assim, como a gente tenta fazer essa coisa dos movimentos, do sol e do planejamento antes de terminar o dia, isso tem dado ganhos ainda, não está tão impactante. Ah, e mais um detalhe, né? Quando eu fiz antes da pandemia,
a Clara tirava a soneca da tarde e eu comecei a tirar a soneca da tarde com ela, Ah, eu com a lembro. recomendação, lembra, né? E aí depois, agora que a gente está morando aqui nessa outra casa, a Clara não dorme mais à tarde. Ela dorme mais cedo. Então eu não tenho esse momento com ela que eu tinha e que era uma delícia. Ficava lá 5 minutinhos e ficava e completava esse tempo desse descanso e desse repouso. Então essa parte desandei geral. Mas as outras coisas estão super funcionando, tá super nesse caminho. O principal é a gente, cada um, encontrar o seu caminho de como colocar e ajustar. O grande lance nunca é perfeição, né? O grande lance é você ir se adaptando. E uma coisa que eu gosto muito, né, como acontece, meu treinador fala e usa, periodicidade. É uma grande coisa. Se você olhar para a alimentação sempre foi por períodos. Cada Hum, estação do ano tem seus alimentos. Quanto mais você comer os alimentos da estação, mais barato fica e mais nutritivo fica. Então, para legal. tudo na vida, é esse tipo de coisa. Mesmo quando você faz mudanças, pegando a ideia da dieta, o que funciona hoje, que você acabou de começar e conseguiu emagrecer, não é o que vai funcionar daqui a 6 meses. Então a gente vai mudando e vai adaptando as coisas. E Ah, olha que encontrar a interessante. nossa receita. E perceber essa mudança, né? Porque às vezes a gente fica tão preso a um tipo de alimentação, porque a gente acha que é aquilo lá que funciona e vai funcionar, e na verdade vai ter que ter uma escuta aí pra gente perceber e sacar, falar, ó, não é mais a hora disso não, preciso de uma outra coisa. O meu programa de trabalho, que é dieta faz tudo, o core dele, eu vou aplicar para o diabético, para quem está com câncer, para quem está obeso, para quem está com problema de motivação. O programa é o mesmo. Agora, o parte do coaching é ajudar a própria pessoa a encontrar o seu caminho nesse universo que eu tenho. Mas o ensinamento, a redução, lembra, reduzir carboidrato não é porque o carboidrato é ruim ou porque não deve comer. O maior problema do carboidrato é o pão, a farinha, esses alimentos industrializados, tá? Então, ao você fazer uma redução, achatar a curva da insulina, você melhora a saúde de todo mundo. Agora, como é individual para cada pessoa. Como incluir atividade, como melhorar o sono, como melhorar a alimentação, é de cada pessoa. Até por mais que exista um plano geral que funciona para todo mundo, ainda é individual, até porque a genética varia um pouco. Então depende da sua genética um pouco, quais alimentos funcionam melhor, quais piores. O tempo de sono vai variar, tanto com a genética, como com a idade e com a época. O importante é descobrir o que funciona para você. O que funciona Legal. para mim não funciona para você. Uma frase que eu tenho é: existem tantas dietas quanto existem pessoas no mundo. Ah, que legal. Muito bom. Para cada pessoa tem a sua própria construção daquilo que é bom, né? Sim, e hoje a oferta é tão grande que realmente você pode ter do seu jeito, do seu gosto. Não precisa fazer algo específico, restrito. A gente tem que se autoconhecer. É isso aí, Vivi. É por aí. Ah, então falamos de movimento do corpo, falamos de alimentação, falamos de sono, respiração. Todo mundo Respiração, respira, né? sim, mas é bem compreendido. Respiração é extremamente importante. Você sabia, né, que o jeito que você respira vai te deixar ansioso, vai te deixar calmo. É, né? Eu sabia que a gente mede se está ansioso de acordo com a respiração, né? Sim, diz que a respiração ideal é 5 vezes por minuto. 5 respirações por minuto. Por minuto. E o normal passa de 10. O meu normal às vezes chega a 13. Eu faço as medições, eu tô cheio de aparelhinho para medir coisa, né? Tem um anel que mede um monte de coisa. E chega a 13. Eu consigo descer para 4 na meditação. Mas aí então esse é o lance, porque a respiração moderna, ela é rala. Você respira no peito, rápido. Isso é uma respiração que dá ansiedade. Então quando você Nossa, aprende
a ganhar consciência na respiração, Eu respirar na falei, barriga. nossa, a Vivi escreveu nossa também. Olha só, a gente acha que sabe respirar. Eu mesmo faz um ano, alguma coisa, que eu comecei a garantir e ganhei essa consciência de respirar na barriga, embaixo, e não em cima. Então, hoje eu já respiro com a barriga. Então, isso te ajuda a acalmar. Pode pegar qualquer situação. Você pode perceber se você estiver ficando irritada, nervosa, ansiosa, para respirar. Respira, conta até 6, até 10 e faz uma respiração mais baixa. Você vai ver que você vai se acalmar. Então, A isso é Vivi uma está coisa... observando a respiração dela agora. Vale a pena colocar a mão assim, ó, respirar e ver se sua mão se mexe. Se sua mão se mexer, é porque você está respirando em cima. E aí você tem que respirar na barriga. No yoga a gente aprende isso, né? Que a gente tem que Ah, inflar a barriga como se estivesse inflando uma bexiga quando a gente coloca o ar para dentro. e a gente aprendeu desde pequeno a encolher a barriga, né? Aí a gente aprende a encolher a barriga, a segurar, né? E na verdade não é assim. Teve uma vez, quando eu fazia aula de dança, né? Na aula de dança do ventre, a gente não faz uma respiração pela barriga, mas a gente faz pelas costelas. A gente tem que aprender a expandir a costela e contrair a costela. Faz parte do processo da dança, né? E também já era uma coisa de respirar numa outra consciência. Você fala, gente, será? E a minha professora falava assim, pensa nos gatinhos. Os gatos, quando você vê um gato deitadinho de lado, e você vê a costelinha dele levantando e descendo, porque ele está respirando direitinho. A gente tem que aprender a fazer essa respiração. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma respiração diferente. Porque antes ficava tudo aqui mesmo. Depois melhorou. Mas é legal, e é difícil, tá? Eu mesmo, que nem eu falei, eu tenho essa consciência e o meu anel mede 13 respirações. E eu, tanto que o ideal é 5, 6 por minuto. Então, mas quanto mais devagar você respirar, mais calmo você vai ficar. Então, hoje, se você conseguir perceber que você está ficando ansioso, está ficando nervoso e parar para respirar devagar, você vai ver que você volta, se centra, se acalma. Porque você controla o seu sistema simpático, parasimpático com a respiração. Que legal. Se você expira mais tempo, leva mais tempo para expirar do que para inspirar, você se acalma. Fala de novo esse, se eu levo mais tempo para Expirar. inspirar, eu me acalmo Expirar. mais. Expirar, É, soltar o ar. você solta o ar por um tempo mais longo do que você inspira. Engraçado, eu lembro que teve uma época que na hora que eu percebi a minha respiração, eu tinha uma capacidade muito grande de pôr o ar para dentro, mas na hora de soltar o ar, era muito rápido. Sabe? Tipo, parecia aquela coisa da bexiga que quando solta o ar, quando fura, e ela. Então eu soltava o ar muito rápido. E eu lembro que foi a Amanda, uma professora de yoga muito bacana que eu tive, e ela foi meu primeiro exercício que era só pranayamas, que são só respirações. E ela falava assim: você tem que contar 4 e soprar 8. Ah, a gente fez esse exercício ontem com a Solange também. Coloca 4, respira 4 e vai assoprando até 8 para você poder criar essa elasticidade dos seus órgãos internos para isso tudo acontecer. E do E é incômodo no diafragma, começo. é Ficar incômodo. ficar sem inspirar é incômodo. Você sente falta de ar. Então, assim, na meditação, eu expiro contando até 8, eu inspiro contando até 6, conto, conto 1, né? Inspiro contando até 6, seguro 1 e expiro contando 8. E ainda faço a barriga encher, né? Colocar o umbigo, encostar o umbigo na coluna quando eu estou expirando. Então eu faço isso na meditação. Depois eu faço um que chama o de caixa, né? O box. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos. Inspira 4 segundos, segura 4. Então, 4, 4, 4, 4. Legal.
Tem muito aplicativo, tem muita fonte de informação para as respirações. Dá para você encontrar a que melhor se adapta para você. Mas Legal. basicamente é contar. Uma coisa que é muito legal no processo que o Guilherme faz é essa coisa dos aplicativos, que sempre tem um aplicativo para te ajudar. E o Guilherme é um baita pesquisador. Ele entrega pra gente uma lista de fornecedores de coisas gostosas e saudáveis que é incrível. Eu não explorei a lista inteira ainda. Eu explorei 3 fornecedores e aí eu fico repetindo esses 3 porque eu sou uma pessoa que gosta de pouca mudança. Então eu me apego aos fornecedores. Mas, gente, é uma lista enorme, tem todo tipo de opção. Não dá para passar fome e dá para comer tipo coisas deliciosas e super saudáveis. Tem muita gente hoje fazendo a comida artesanal mesmo, no estilo antigo. Então você hoje consegue comprar. Ter. Algumas são mais caras, algumas são mais baratas, mas você não precisa ter todos os dias. Por exemplo, o bacon, que é meio demonizado, é uma delícia. E existe bacon artesanal, feito sem nenhum produto químico. Olha, É mais claro? então, Claro, mas você não precisa comer todo dia. sim, sim. E aí a gente tem uma, como que fala, eu que sou mãe e o Guilherme foi super parceiro nesse sentido, sempre facilitava a minha vida nas coisas que eu precisava. Então ele falava, mas você não é você que tem que cozinhar tudo isso. Então tem aquela cesta que eu comprei, essa eu comprei uma vez, uma Da cesta que Fazenda vem Atalaia, bolo da fazenda, que é uma delícia. Aí eu brinquei com as crianças de piquenique na sala quando veio a cesta. E é foi muito super legal. legal, Eles super têm legal. queijos incríveis. Incrível, é incrível, é saboroso demais e você está comendo comida de verdade. Aliás, não é comida, é alimento. Você está se alimentando de verdade. Está se No nutrindo. Ayurveda, hã? Está se nutrindo. Está se nutrindo. No Ayurveda a gente falou um pouco com a conversa com a Márcia, como a nutrição e a alimentação não era uma coisa só de colocar para dentro da boca, mas era de pele, era do que a gente via e de cheiro, de tudo, de todos os estímulos que vêm junto e vão gerar na gente alguma sensação, alguma coisa. Então é muito legal. Vale muito a pena fazer esse processo com o Guilherme e ter toda essa ajuda e esse suporte. Foi muito importante. Na minha mudança, a minha escolha foi de que quando eu mudei foi por causa do médico. E foi a minha escolha foi eu prefiro gastar meu dinheiro com coisas mais legais. Então, eu gasto dinheiro com comida, com esporte, com diversão, com lazer e não gasto com remédio. Que legal, né? Que delícia. Eu não tomo nenhum. Eu tomo remédio quando é aquele, eu chamo de agudo, né? Você vai no médico, ele dá um remédio para você tomar uma caixinha e acabou. Uhum. Fora isso, eu não tomo remédio para dor de cabeça há muitos anos. Que bom, hein? Eu queria conseguir lidar assim. Eu já lido com essa coisa do remédio de forma diferente já faz um tempo também. E muito. Eu tô muito bem nesse sentido, mas eu fico pensando no meu processo da menstruação ainda é uma coisa que eu ainda não. Ainda preciso de um Tilenol, de um Buscopan, de alguma coisa num determinado momento. E eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha a questão do sagrado feminino. E ela me falou a mesma coisa. Ela é professora de yoga, ela trabalha essa coisa do sagrado. Ela falou assim, Camila, eu preciso de uma... Como que é o nome do negócio que ela toma? Neusaldina. Ela falou assim, eu preciso de uma Neusaldina um dia antes. Não consigo me livrar de um determinado mal-estar que vem ali, naquele dia. Ela falou assim, é super cíclico. Ela faz aquelas mandalas de, não sei se você conhece, Guilherme, aquelas mandalas lunares que fazem a gente associar o nosso metabolismo e o nosso humor com as fases da lua. Isso porque tem a coisa do ciclo menstrual que está associada a tudo isso na mulher. Mas eu diria que o homem deve ter algum ciclo aí também, nesse sentido, porque é da natureza, né? Ciclo da lua. E ela falou assim que olhando para isso e mesmo mapeando isso, existe um ciclo nela ali, ó, que é alguma coisa que ela não dá conta. Eu não sou especialista, mas os meus estudos mostram, falam de que
é na alimentação. É Se uma coisa você, da alimentação. se você acertar a alimentação, a sua menstruação não vai ser complicada, não vai ter TPM e não vai ter essas dores. Tudo isso é causado por alguma coisa na alimentação. Eu Algum só não alimento. sou. É, isso pode variar de pessoa para pessoa, tá? E, Hum. basicamente, se fosse começar do zero, era eliminar o que não faz bem com certeza, né? Os industrializados, processados. A farinha, ela é um problema porque a farinha atual, ela não tem nada a ver com a farinha antiga. A farinha atual tem o dobro de cromossomos que a farinha antiga tinha. E Nossa, e o jeito que ela foi cruzada e modificada foi para dar lucro, para dar altas produções. Então ela ficou muito forte, ela é difícil de digerir. Só que eu não sei exatamente, porque tem gente que o pimentão, que morango faz mal. Então eu olha não tenho essa só. especialidade em descobrir. Teria que fazer uma dieta de eliminação para tentar descobrir qual alimento. Mas Entendi. normalmente, quando você faz uma dieta 100% limpa, provavelmente vai resolver todas essas coisinhas que parecem ser normais. Aham, aham. Eu vou ver se eu faço algum experimento assim aqui em casa de observação dos alimentos primeiro, de mapear de repente esses alimentos nesses períodos e ver que tipo de associação que tem, né? Porque eu descobri também, quando eu estava estudando Alzheimer, de que esses problemas também podem ser causados por fungo ou por intoxicação química. Então já teve caso de gente que teve problema de saúde porque tinha muito fungo em casa e aqueles fungos escondidos. Então não dá para ter certeza. O Alzheimer mesmo tem três causas: desnutrição, má alimentação, que é a resistência à insulina no cérebro, e intoxicação química. Olha só, que barato, hein? Eu não sabia disso não. Olha, a gente está chegando no nosso tempo. Eu acho que logo a gente tem um avisinho aqui do próprio Instagram. Vamos recapitular algumas coisas que foram muito importantes aqui da nossa conversa. Primeiro, cuidado com o fique em casa. Ficar em casa não significa ficar quietinho e parado esperando as coisas se resolverem. Significa que você precisa se cuidar, tomar cuidado, se proteger. E você se protege com 4 coisas que a gente falou aqui. A gente falou de sono, tem uma rotina para apagar a luz na sua casa e dormir. Crie a coisa toda, né? Se preparar para dormir. Seu melhor dia de hoje começou ontem. O seu melhor dia de hoje começou ontem. Olha que delícia de frase. Essa é muito, muito legal. A segunda coisa é respire. Faça respirações conscientes. Use o abdômen para respirar, a barriga, enche de ar para poder sentir mais tranquilidade e calma. Respirar profundamente, né? Mais profundamente. Profundamente. Menos respirações por minuto. Movimento. Movimento, movimente o seu corpo e não precisa começar com muito, comece com um pouquinho, com uma coisa, com duas e procure ajuda quando você precisar, fazendo âncoras, que é, vou escovar o dente, quando eu vou escovar o dente, aproveito e faço um polichinelo. É, Pode ser? sim. Legal. Lembrar que Então, movimento não é igual a exercício. Exercício é um pedacinho de movimento. exercício é um pedacinho de movimento. Essa frase também é boa e importante. Procure fazer coisas onde você fique em pé. Ande pela sua casa, faça coisas em pé na sua casa. Vai varrer, vai passar pano, tirar o pó, olhar em cima do armário. Faça as coisas em pé. Fale no telefone em pé, aproveita quando for falar no telefone. Caminha com o telefone na orelha pela sala, que vai fazer Só bem, andando. né? Isso mesmo. Isso é boa. Essa é boa, eu tô pensando muito no meu pai. Hoje eu cheguei lá para almoçar com ele e ele estava com o pé dele querendo ficar inchado. Sabe aquele pé assim que você olha pro pé e você fala assim, parece que esse pé vai ficar muito inchado. E ele tá super sentadão, né?
existe um espaço de 1,5 metro entre o sofá e a mesa que ele está trabalhando. E a distância que ele anda é essa, dali para cá. Quando ele vai descansar, ele senta no sofá. Quando ele vai trabalhar, ele levanta e senta na mesa. E aí a gente estava falando para ele, ó, tem que ficar em pé. E ele fala muito no telefone no trabalho dele. Então, para ele falar caminhando, vou falar isso para ele. Legal. E a outra coisa, qual que era? Esqueci a quarta coisa. Alimentação. Comer. Alimentação. Comer. Então, se você quer comer melhor, procure sempre. Essa é uma dica que o Guilherme me deu e eu sempre faço isso e o Cláudio já aprendeu, é muito legal. Olhe quantos ingredientes tem no rótulo. Começa por aí. Se tem mais que 3 ingredientes, desconfie se aquilo vai te fazer bem mesmo. Então a Se gente tiver usa algum isso. ingrediente que você não sabe soletrar, não coma. Se tiver Não, algum ingrediente que você não encontra no supermercado, não coma. não coma. E aí o Cláudio vai para o mercado assim. Eu falo para ele, fala assim: "Que marca você quer?" Eu falo: "Não, não quero a marca. Olha o rótulo para mim." Se o rótulo tem, aí às vezes ele manda várias, ele tá no mercado, manda as fotos dos ingredientes das coisas. E esse é legal. E foi assim que a gente descobriu um leite que tinha só 2 ingredientes, né? Porque o leite tem um monte, leite de caixinha tem um monte de ingrediente, é terrível. E aí a gente encontrou um que tem 2 ingredientes e que por acaso é uma marca mais desconhecida e ele é mais barato no mercado. Posso depois Hum, escrever nos comentários qual leite é esse. me interessa. Te interessa, né? Eu vou Sim. te mandar. E aí a gente está fazendo muitas pesquisas assim, eu e ele, e o Cláudio está sendo parceiro nessa hora do mercado aí, quando a gente precisa comprar algumas coisas lá. Ah, para quem a gente falou uma coisa legal que é, para quem quer começar a se cuidar em relação à alimentação, começa tirando as coisas que estão mais processadas, né? Tudo que é mais Sim. enlatado, mais empacotado, sofreu muito mais processo de refinamento. Então começa por esses, vai mexendo nesses e aí você vai conversar com um nutricionista, com um médico. Vai ser legal, ó, que a gente vai ter uma nutricionista amanhã às 15 horas falando com a gente. Então Legal. quem quiser bater papo com um nutricionista, amanhã é o dia. A Carol, que é a minha amiga, ela é especialista em mães. Ela me deu várias dicas também de algumas coisas comportamentais que eu não fazia como mãe. Por exemplo, gente, olha que coisa. Reis, olha isso. Coma. Quando você for sentar para comer, mãe, senta com postura de gente que vai comer. Senta na cadeira, bota os pés no chão, põe o prato na frente. Mãe não come assim. Mãe senta de lado, vai enfiando a comida na criança de um lado e vai comendo com a outra mão e se entorta o tempo todo. Não senta e come. Ela falou assim, aí você Olha, não tá respirando direito, a tua coluna não tá no lugar certo, a posição do teu quadril, dos seus pés, aquele alimento, tipo, aquilo lá não é nem comer, você não tá presente naquilo. Olha que dica. Amanhã a gente vai conversar com ela. Assiste, legal. Guilherme, você se Tá joia. conectar. Joia. Quero Muito saber bom. desse leite, a Vivi. Depois eu mando, viu, Vivi, o nome do leite. Vou pegar aqui que eu tenho até a foto da, como fala, do rótulo dele e da marca. E sempre que tem eu falo, sabe que é esse, vai nesse. E aí, qual é a última coisa que a gente precisa dizer para esse pessoal, Guilherme? Tomar cuidado com a mídia, né? Evita ficar vendo as notícias da Covid, porque no fim acaba fazendo mal. Ficar vendo a notícia de quantidade das coisas acontecendo não vai ajudar. O que vai ajudar é você estar calma, estar presente, porque e o ficar em casa toma muito cuidado, de novo, porque pelo que eu estou ouvindo, quem que está pegando Covid? Quem fica aglomerando. Não é quem sai de casa, é quem faz aglomeração. Porque senão a gente que faz compras estaria pegando Covid, né? Porque a gente saiu de Aham. casa. Uhum. Eu estou fazendo trilhas na Cantareira de bicicleta. E a gente não ouve falar de Covid lá. Porque
que será que Covid não gosta de lugar onde está cheio de esportista? Não é que não pegue, tá? Não existe isso de imunidade, de não Aham. pego. Eu não vou para fazer a trilha e fico encostando meu rosto na pessoa do lado para conversar com ela. Uhum. Você Então vai fica para a normal. prática. Mas a distância entre as pessoas já é normal. O que eu Uhum. percebo na rua é que tem gente que precisa colar o rosto. Quando você cola o rosto no outro para conversar, é que você está jogando o ar um no outro. O pessoal, quando faz rodinha para conversar e beber, é que estão juntando e falando aquilo que você fez no metrô, né? Que tá todo mundo jogando a mesma coisa e está aumentando a quantidade de vírus. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com, com a transmissão. A Agora, se transmissão. você está a uma distância de 1,5 m, 2 metros da outra pessoa, a chance de passar o vírus é muito baixo, muito baixo. Se tiver de máscara, aí é impossível. Aham. Então, pois é, aproveita, pessoal, vai fazer um alongamento na natureza, vai de máscara, né? O alongamento não vai. Aí estava falando Os com a parques estão Drica abertos, Souza. os parques É, estão a abertos, é Drica muito Souza deu legal. uma dica da máscara, né? Não usar uma máscara. Quando você vai para fazer atividade física, do lado de fora, num parque e tal, não use uma máscara que encosta na sua boca, porque vai te dar uma sensação de não conseguir respirar a hora que você ficar ofegante. Então usa uma máscara que é mais, ela chamou de máscara 3D, eu acho, que é uma Ah, tá. máscara que é costurada com uma bordinha de nariz, aí vem a máscara e ela tem uma coisa do queixo, então ela dá um espaço aqui. Aí eu contei que eu comprei uma máscara, comprei no posto de gasolina aqui perto de casa, logo no início da pandemia. Ela foi costurada com um bico assim, ela tem um grande Ah, já espaço. Ela vi. é ótima para ir caminhar, porque se eu pego uma subida, não fico com a sensação ofegante e aquela coisa grudando no rosto, que dá uma sensação de mal-estar. Então, usa uma máscara que não gruda no seu rosto, mas é isso, distanciamento e uso de máscara, né? O distanciamento não deixa aglomerar. E aí você pode combinar de caminhar com o seu marido, ou pode combinar de caminhar com a tua prima ou com a tua irmã, e faz isso, usa máscara, tem esse distanciamento e curte um pouquinho da natureza, faz tão bem, né? Sim, muito legal, boa dica. É isso aí, é isso aí. Tá uma delícia, mas a gente tem que se despedir. Tá joia. Muito bom, Eu muito agradeço demais. obrigado. Eu que Obrigada. agradeço. Gratidão a todos, gratidão a Camila pelo convite. Muito Eu que obrigado. agradeço a Pamela que está aí acompanhando o time forte, a Vivi, teve outras pessoas que entraram, ó. Zila entrou, agradeço você também e todo mundo que pôde acompanhar a gente. Ah, eu vou falar, depois eu vou escrever nos comentários desse vídeo quando eu gravar, eu escrevo o nome do leite no comentário para as pessoas saberem qual leite é esse, Legal. né? Porque aí fica lá, porque por exemplo, essa moça eu não conheço. Ó, Zila, você conhece a Zila, Guilherme? Não, Não? Ah, então, Zila, eu também nunca conversamos individualmente. Então eu escrevo nos comentários depois para você poder olhar qual é o nome do leite. A Pamela e a Vivi eu mando no WhatsApp porque a gente já se conhece, tá bom? E pro Reis também eu mando. Ó, tá joia. agradeço. A nossa próxima experiência às 17 horas com o Bruno. Incrível! O Bruno é um super músico, ele trabalha a música como terapia, sound healing. Vale muito a pena participar. A gente vai ter uma super prática de meditação e relaxamento com música. Vale a pena. A gente se vê então daqui a pouquinho. Guilherme, Tá tomara joia. que você esteja aí para o Sound Obrigado. Healing. Tá joia. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Até daqui a pouquinho de Tchau. novo.